Ja, vielen Dank, Tina Keller. Luis, wir haben jetzt so ein bisschen Energie-Klimabereich sozusagen die negativen Folgen besprochen, oder dazu gab es 2 Statements. Jetzt werden 2 Statements kommen von Luis Muchanga und Gertraud Garfuß, die eher einen anderen wichtigen Bereich, den Agrarsektor, betreffen. Luis, ganz konkret, wenn wir die Folgen der G7-Politiken betrachten, setzt du dich ein oder bist du aktiv in einer kritischen, oder du setzt dich kritisch damit auseinander, oder eure Organisation, Entschuldigung, besser gesagt, kritisch damit einer konkreten Initiative der G7 auseinander, nämlich der neuen Allianz für Ernährungssicherheit und deren Effekte für den Agrarsektor. Was ist damit gemeint? Bem, vou falar uma língua um pouco estranha e queria convidar todos os presentes a viajarmos um pouco para Moçambique. E gostaria de agradecer também a oportunidade que pude ter de estar num painel tão importante e tão privilegiado que nem este, para discutir uma questão que trata da justiça mundial. A questão do G7, na perspectiva que está sendo desenhado um modelo de desenvolvimento, importa sublinhar que não vamos para nenhum lugar, muito pelo contrário. O que pode vir a acontecer é testemunhar mais uma vez o dizimar do mundo. Eu venho de Moçambique, um país africano, e Moçambique é um dos países que está dentro das iniciativas da Nova Aliança, que é propalado pela G7. Só de 2013 para cá, o país sofreu, ou está a sofrer ainda, uma estruturação muito profunda que vai se refletir no recrudescimento do próprio país no que diz respeito a questões básicas. Quando falamos da soberania alimentar, uma das coisas básicas é a questão da terra, a questão das sementes. A Nova Aliança, dentro da sua perspectiva, dentro da sua visão imperialista, dentro da sua visão mercantilista, impõe aos governos africanos a alteração da norma no que diz respeito ao quadro das sementes e ao quadro da terra. Portanto, é uma ajuda, é um salvar a África, mas salvando a África para o fundo do poço. Essa desestruturação leva consigo uma série de interesses capitalistas. E esses interesses é o que a G7, dentro da sua coluna, dentro do seu comboio, leva consigo como pilares, que são as empresas transnacionais. Corremos o risco em Moçambique de podermos passar a produzir OGMs, organismos geneticamente modificados. A lei moçambicana até então proíbe isso, mas pela força da G7, para Moçambique poder ser um país elegível dentro da nova aliança, ela precisa de mudar essa estrutura. Ela precisa de mudar o seu modo de vivendo. Portanto, é um choque muito forte a forma como um país vive. É um choque muito forte a soberania de um país. A camuflagem que usam é que queremos salvar a África. Se queremos salvar a África, será que a África não tem uma soberania de pensar nas políticas próprias de desenvolvimento? Se queremos salvar a África, não poderíamos partir do que a África está a pensar para que nós possamos cooperar? Que tipo de cooperação é essa que ganha uma parte e a outra parte perde? Moçambique está a sofrer uma pressão muito alta em relação à terra. Em políticas públicas não vale a pena falar. A única coisa que mantém um campesinato a sobreviver no meio rural hoje é a questão da terra e a questão da semente, que infelizmente estão sendo hoje hipotecados. Portanto, a continuarmos assim, não estamos a falar de nenhuma segurança alimentar para o mundo. Não estamos a falar de nenhuma soberania alimentar para o mundo.
o que pode acontecer, na verdade, é que esta nova aliança possa contribuir fatalmente para aquilo que seria o empobrecimento da população. Quando eu falo da população, estou a falar de cerca de 70% dos moçambicanos que vivem no meio rural. Não estou a falar das grandes empresas. Portanto, as consequências drásticas que a nova aliança nos deu, a prenda que nós temos hoje, é a alteração do quadro legal das sementes e o quadro legal sobre a terra. E isso vai propiciar aquilo que chamamos de land grabbing, usurpação de terras, que por sua vez vai criar revoltas sociais, por sua vez vai criar uma fuga de pessoas do meio rural para as cidades e por sua vez vai colocar Moçambique numa situação talvez mais pior do que se encontra hoje. Obrigado. Luis, ich hätte oder vielleicht zur Klärung eine Nachfrage. Also wenn man sagt, das Konzept der Ernährungssicherheit wird von der Allianz, einer G7-Allianz für Ernährungssicherheit vertreten und man kritisiert es. Und man hat auf der anderen Seite lange gearbeitet für Fragen der Ernährungssouveränität, weil ich gerade merke, dass das in der Übersetzung nicht deutlich geworden ist. Was ist der Unterschied zwischen einer G7-Initiative der Ernährungssicherheit und einem bäuerlichen Konzept der Ernährungssouveränität, was aus den sozialen Bewegungen kommt? Wenn du da kurz noch was dazu sagen könntest. A soberania, a segurança alimentar do G7, dentro do modelo da agricultura que se propõe, que é uma agricultura industrial, estamos a falar de incremento ou de aumento do volume de produção. Mas a questão é, produção de quê? Produção de commodities. Será que vamos alimentar a África com tabaco? Vamos alimentar a África com árvores de eucalipto para celulose? Vamos alimentar a África com algodão? Vamos alimentar a África com soja? Há produtos claros quando nós estamos a falar de África. O milho, os feijões, as hortícolas. Isso é que significa produzir para alimentar o povo. No nosso entender, isso é que significa soberania alimentar. No nosso entender, os camponeses devem produzir para si mesmos. No nosso entender, os camponeses devem produzir e alimentar os mercados locais. No nosso entender, os governos devem ter políticas públicas que promovam a agricultura que produza alimentos. Não estamos a falar de discussão nas bolsas internacionais de mercadorias sobre importou tantos quilogramas de soja geneticamente modificada, importou tantos. O balanço internacional da disputa das potências não nos interessa. A questão é até que ponto as famílias africanas podem ter as 3 refeições diárias para que, de facto, o índice de desenvolvimento humano possa se notar e possa se refletir nas pessoas. Portanto, é desenvolvimento para quem? Esse é que é o ponto.